a, a es- eu escolhi trabalhar na enfermagem porque meu irmão já trabalhava na área. Aí ele me influenciou. E aí eu fiz o curso, fui trabalhar no hospital e acabei que eu gostei. E trabalhei 30 anos, sou aposentada da área da enfermagem. Não imaginava. Eu comecei a trabalhar nos anos 70, era bem diferente de agora. Muito, muito diferente. Tipo, as agulhas eram reaproveitadas, usava, lavava e esterilizava. Até as agulhas eram esterilizadas num produto que eu não lembro o nome agora. E daí a gente tirava com a pinça, usava de novo, lavava, usava de novo. Não era descartável. Aí depois de um tempo, muito tempo, que não pode mais, foi proibido, né? A vigilância proibiu que não pode mais, que as agulhas têm que ser tudo descartável. Tipo, quase todo o material tem que ser descartável. Não pode mais reaproveitar. Surpresa que acho que eu, né, fiquei meia foi que tinha que lavar os defuntos, né? Porque na época quem dava banho nos defuntos, nas pessoas que morriam, era nós, eram os enfermeiros. E daí depois ele ia para a funerária. Hoje não, hoje a pessoa morre, é a funerária que faz tudo, que dá banho, que prepara, nós só cobrimos e levava para o necrotério. Mas na época não, nos anos 70, quando eu comecei, era nós que dava banho nos defuntos. Aí a gente fica meia, né? Ficava meia. Primeiro que ficava com medo. Quando a gente morava na roça, no interior, e lá não tinha muita chance de estudar. Daí quando eu vim embora para Blumenau, no caso que eu vim para Blumenau, eu tive que me virar, né? Comecei trabalhando no hospital como ajudante na limpeza e depois eu tive que estudar para poder fazer o curso, para poder trabalhar na profissão. Eu tinha que trabalhar e estudar. Era bem difícil, porque eu trabalhava, depois saía do trabalho e ia para o curso, e eu que tinha que pagar, eu pagava pensão, morava em kitnet, essas coisas. E então, depois que eu terminei o curso, daí que eu comecei. Mas o que eu aprendi é que quando a gente quer, a gente consegue, porque eu queria, eu dizia, eu vou trabalhar na enfermagem, eu quero crescer, eu não quero, né? Não quero ficar assim. E eu consegui, que o que você quer, você consegue. E os desafios, que é uma profissão que exige bastante, que a gente, no psicológico, cansaço físico também, mas mais é psicológico. Porque você vê crianças que morrem, muitas vezes a criança fica um tempo na enfermaria, a gente se apega, porque querendo ou não, se apega, né, se acostuma com aquela criança, acaba tendo uma empatia por ela, uma afinidade, quando depois não consegue, ou quando tinha uma emergência que não conseguia salvar a pessoa, reviver, também ficava frustrada. Mudou sim, mudou muito, muito. Mas mudou para melhor, mais conhecimentos, a forma de trabalhar ficou melhor, muito melhor. E claro, daí a gente se adaptou, porque o que é bom, que a mudança que é para melhor, a gente gosta e fica, vai se adaptar, vai se adequar com as coisas. Então, o conselho que eu dou para os jovens estudar, mas estudar muito, fazer curso. Hoje tá muito avançada a tecnologia para vocês, é muito mais fácil do que foi para mim, no caso para nós, mas do outro tempo, né? E tudo que vocês querem, tudo que vocês quiserem, vocês conseguem, mesmo com dificuldade. Eu sou a prova viva, porque eu vim de uma cidade pequena, muito pequena para cidade grande, e eu sempre quis, não, eu vou vencer. Eu dormia até na rua,
mas eu nunca fui, né? Eu sempre pensei do lado positivo, do lado bom, que eu queria estudar, queria trabalhar e queria vencer. Passava dificuldade, mas eu consegui vencer. Então, a pessoa, o jovem que quer ser alguém na vida, primeira coisa ele tem que estudar e enfrentar as dificuldades.